Para selecionar o método de previsão, a gente vai controlar os chamados erros de previsão pelos dados históricos. Na prática, a gente vai utilizar a formulinha encontrada para a previsão de demanda, uma previsão futura, só que em vez de utilizarmos ele para o futuro, nós vamos utilizar para o passado. E vamos comparar, ver se o que realmente aconteceu no passado bateria com aquele nosso método de previsão. Aquela comparação que der o menor erro entre todos os métodos que eu testar vai ser a melhor. Então, vou pegar os métodos de previsão que previriam para frente, só que em vez de fazer para frente, eu vou fazer para trás. E vou comparar com os dados reais. Aquele que der menor erro é o melhor método. Basicamente, é isso que a gente vai fazer na seleção do método de previsão. Só que existem alguns erros padrões que a gente vai estar trabalhando. Dentro das análises estatísticas, existem 4 erros principais, que é o que a gente vai lidar aqui também no erro de previsão. O primeiro erro que a gente tem é o erro chamado soma acumulada dos erros de previsão. Como o próprio nome está dizendo, é a soma acumulada. Eu vou pegar todos os erros, mês a mês, período a período, e somar tudo. Então é a soma acumulada mesmo. Não tem nenhum BOzinho aqui, só somar os valores dos erros. Faço o real menos o previsto e somo todos esses erros. O segundo método de erro que a gente vai utilizar é o erro quadrático médio. O erro quadrático médio, de novo, faço o real menos o previsto, elevo ao quadrado e tiro a média. Então, bem simplesinho, o próprio nome já está dizendo o que tem que fazer. Tiro o erro, elevo ao quadrado, tiro a média dos erros. Próximo item que a gente tem de erro, que a gente vai estar lidando, é o nosso desvio padrão. O desvio padrão, eu vou encontrar os erros, valor real menos o previsto, e tirar o desvio padrão, a formulinha do desvio padrão dele. E por fim, eu tenho a média da soma dos erros absolutos, é o maior nome que a gente tem. O próprio nome já diz o que a gente vai fazer. A gente vai obter os erros em valores absolutos, todos positivos, somar todos eles e tirar a média. Em todos esses erros, aquele que se aproximar mais de zero é o melhor. Então, vou testar 3 métodos de previsão. Sei lá, vou fazer média móvel, vou fazer ajuste exponencial e vou fazer o que a gente viu lá passado, o de tendência ou de sazonalidade. Vou observar os 3 para dados passados, examino os erros nesses 4 tipos de erro e aquele modelo de previsão que eu considerar o mais próximo de zero pelos erros é o melhor modelo. É ele que eu vou escolher daqui para frente e daqui para frente ele que vai ser o determinante para a nossa empresa. Vamos utilizar um exemplozinho, que eu acho que é mais fácil entender pelo exemplo. Eu vou jogar lá para o Excel para a gente calcular melhor pelo exemplo lá no Excel. E a gente ver aqui os 4 tipos de erro para este exemplo. Então, a partir dos valores, eu vou encontrar os 4 erros. Como que ele vai funcionar? Eu tenho o valor real de vendas dos 6 períodos que eu tenho, período 1, 2, 3, 4, 5, 6, e qualquer método de previsão tinha me dado essas previsões. Em vez de fazer a previsão para trás, eu fiz para frente, eu fiz a previsão para trás. E obtive esses valores por algum dos métodos. Vamos primeiro aprender esses erros. Primeira coisa que eu tenho que calcular é o bendito erro em si. O erro nada mais é do que o valor real menos a previsão. Então, esse é o nosso querido erro. No mês 1, eu errei a previsão em 25 negativo. No mês 2, eu errei a previsão em 20 positivo. No mês 3, em 20 negativo. E assim por diante. Então, aqui está o nosso querido erro de previsão. A partir desse erro, que eu vou calcular todos aqueles indicadores. Quais são eles? Só relembrando. Temos o SAI, soma acumulada dos erros. Temos o EQM, erro quadrático médio. Temos o desvio padrão. E temos a média da soma dos erros absolutos.
Então, temos esses 4 tipos de erro que a gente vai estar trabalhando aqui com o nosso errinho dado. Começando, então, pelo nosso SAI. O SAI é a soma acumulada dos erros. Basicamente, é só somar os erros. Então, para obter o SAI, é igual a soma. E somo todo mundo. O meu SAI deu menos 75. É o valor que ele deu. Isso é bom ou ruim? Igual vocês já aprenderam, depende. No caso, eu só quero mostrar para vocês o cálculo de cada um, depois a gente faz um exemplo comparando. Então, o SAI deu menos 75. Qual que é o próximo? O próximo é o erro quadrático médio. Eu tenho que tirar o erro ao quadrado, o erro elevado ao quadrado, e depois tirar a média disso. Então, o erro ao quadrado é igual a 25 elevado ao quadrado. No Excel, o elevado é o chapeuzinho, ou se não, multiplico pelo próprio valor, que dá na mesma. Então, menos 25 ao quadrado deu 625 positivo. Só que eu não quero a soma dos quadrados. Eu quero o erro quadrático médio. Então, vou tirar a média desses valores. Qual que é a média desses valores? Me deu 587,5 em média. Então, o erro quadrático médio, em média, deu 587,5 unidades. Isso é bom ou ruim? Está bem acima do zero, então não está lá muito bom não, mas eu teria que comparar com outro método de previsão. Próximo item seria o desvio padrão. O desvio padrão tem aquela fórmula grandona, que eu tenho que utilizar o desvio de cada um dos erros, o quanto que ele está afastado da média, achar a variância, tirar a raiz quadrada e por aí vai. Mas para facilitar a nossa vida, o Excel já traz a formulinha do desvipad. Eu tenho o desvipad da amostra e tenho o desvipad da população. No caso, eu sempre vou tirar da amostra, que ele considera 1 grau de liberdade a menos. Então, vou calcular o desvio padrão da amostra dos meus erros, desses 6 dados de erro. Ele me deu que o desvio padrão é de 22,74. Ou seja, em média, eu erro zero, mais ou menos 22,74. E por fim, nosso último valorzinho aqui, que é o nosso MSA, que é a média da soma dos erros acumulados. Para fazer ele, eu preciso... Erros absolutos, o Azinho aqui é de absoluto, desculpa. Para fazer ele, eu preciso desse Azinho, desse absoluto. Para calcular o número absoluto do erro, é transformar todo mundo em positivo. Para fazer isso, o Excel também tem uma formulinha, que é o ABS, de absoluto. Então, o absoluto de menos 25 é 25. De 20 é o próprio 20. De menos 20 é 20. De menos 20, 20 de novo, 10 e 40. Então, peguei o erro absoluto. Só que esse erro absoluto, eu quero a soma e depois a média. Então, quero a média desses erros absolutos. Então, é só calcular aqui no Excel igual a média. E puxar esses valores. Então, deu 22,5 de média da soma dos erros absolutos. Esses são os nossos 4 erros. SAI, EQM, DP e o nosso querido MSEA. São os nossos erros desse tipo, dessa previsão em si. Isso daqui é bom ou ruim? Não sei dizer. Aparenta não ser lá muito bom, porque todos deveriam dar perto de zero. Quanto mais próximo de zero, menos erro eu tenho. E no caso aqui, deu bem longe de zero. Mas eu teria que comparar 2 ou mais métodos de previsão para que, ao momento que eu comparar, no momento que eu comparar, eu vejo aquele que está mais próximo de zero. Mas vamos fazer um exercício um pouquinho maior, só para a gente ver como que isso vai funcionar. Eu tenho aqui o valor real de vendas em 6 períodos novamente. Fiz pelo método de média móvel e deu essa previsão para cada um dos meses. Eu fiz para frente e joguei os dados para trás.
Os corretos seria fazer a previsão para o mês 7, mas em vez de fazer do mês 7, eu fiz para o mês 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para eu comparar com o valor real. Fiz pela fórmula da média ponderada. Coloquei pesos aqui e calculei a minha previsão. Fiz pela média exponencial, lá com alfazinho. E fiz por regressão linear. Encontrei lá o cálculo da equação da reta e joguei aqui no valor. A partir desses dados passados, uma previsão feita para o passado, é meio estranho falar isso, mas é assim que a gente vai montar. A partir desses dados passados previstos, a gente vai comparar esses 4 métodos de previsão e determinar entre os 4 qual é o melhor. Poderia fazer entre todos, só que eu teria que calcular todos os métodos de previsão. Aqui, como exemplo, a gente vai fazer entre esses 4 métodos de previsão, qual deles é o melhor comparado ao valor real da nossa produção, das nossas vendas. Vou começar pela média móvel. Vou separar aqui um pouquinho, só para a gente não se confundir. E vou começar pela média móvel. Na média móvel, então, eu preciso do erro, que é o próximo item nosso. Pela média móvel, eu calculei que a previsão para o mês 1 seria de 102 unidades. Desculpa, a previsão seria de 73,1. Porém, o valor real foi de 102 vendas. Ou seja, eu errei 102 menos 73,1. Eu errei 28,9 unidades aqui pela média móvel no primeiro período. E no segundo período? Errei 107 menos 78. Errei 28,7. E no terceiro, quarto, quinto, sexto? Então, aqui os valores que eu errei. Então, esses são os erros baseados na média móvel. Então, vou jogar aqui embaixo cada um desses erros para cada uma daquelas formulinhas que a gente fez. Então, eu tenho o erro, que é a soma acumulada dos erros. Vou ter o erro, que é o nosso EQM, erro quadrático médio. Vou ter o desvio padrão. E vou ter o MSEA, média da soma dos erros absolutos. E para a média móvel, quanto será que vai dar cada um desses? Primeiro que a gente tem é o SAI, soma acumulada dos erros, que é só realmente eu somar esses erros. Somei todos eles aqui, me deu 184,3 unidades erradas que eu deveria ter acertado dentro da minha previsão. Mas eu errei. No EQM, erro quadrático médio, eu tenho que levar esse erro ao quadrado. Vou colocar aqui quadrado. E vou calculá-lo. Igual a 28 elevado ao quadrado. E vou puxar a formulinha para todo mundo. Só que não é a soma dos quadrados. É o erro quadrático médio, a EQM. Então, como que eu vou calcular esse EQM? Vou pegar a soma desses e tirar a nossa querida média. No Excel já tem a formulinha pronta da média. É só jogar igual a média desses valores, que ele já soma tudo e divide pela quantidade. Ou seja, o EQM da média móvel foi 953,42. E o desvio padrão? O desvio padrão é do erro. Então, vou calcular aqui embaixo, igual a desvipad da amostra. E essa amostra são os meus 6 erros. E esse desvio padrão deu 3,45. E por fim, o último número nosso. Vou até separar mais um item aqui, para ficar mais simples da gente visualizar. Vai ser o nosso erro absoluto. Nesse erro absoluto, eu vou pegar o erro e colocar ele sempre em positivo. Então, absoluto de 28,9, que dá o próprio 28,9. Puxo tudo e, ao final, eu tiro a média, que é a média da soma dos erros absolutos. Então, da média móvel, o MSEA deu 30,72. Então, calculei os 4 erros para o primeiro item, que foi a média móvel. Vamos calcular agora para a média ponderada. Será que a média ponderada vai ser melhor ou pior que a média móvel?
Copiando os dados e colando aqui na frente, eu vou apagar tudo aqui e vou refazer dessa primeira vez. Das próximas eu faço direto. Agora eu vou calcular pela média ponderada. Será que a média ponderada é melhor ou pior que a média móvel, para esse caso em específico? Primeiro a gente calcula o erro, igual ao valor real menos o valor previsto. Vou puxar todo mundo. E o primeiro erro é a soma acumulada dos erros. Então é igual à soma de todos esses erros aqui, que deu 52,6. Ó, tá parecendo que tá melhor que a média móvel. Na média móvel eu errei 184 unidades. Nesta aqui, por enquanto, 52,6. Mas vamos para o próximo erro. O erro quadrático médio é igual a 6,9 elevado ao quadrado. Puxo isso para todo mundo e vou tirar a média. É erro quadrático médio. Então, igual a média desses valores. Ou seja, 86,74. Vixe, parece que está bem melhor que a média móvel. A média móvel deu 953 de erro. Isso daqui deu 86. Próximo, desvio padrão. O desvio padrão é em relação aos erros. Então, é igual a desvipad da amostra dos nossos queridos erros, que deu 3,45 também. Então, até que o desvio padrão está dentro os dois. E, por fim, a média da soma dos erros absolutos. Vou pegar o absoluto de cada um dos erros. No caso aqui, como eu não tenho nenhum negativo, é ele mesmo. E vou tirar a média. Me deu 15,03. Eu acho que eu puxei um número a mais, né? Puxei. É a média só dos erros. Deu, então, 8,77. Bom, com isso a gente já comparou dois métodos de previsão. O da média móvel e o da média ponderada. Por hora, notem que o da média ponderada está muito melhor que o da média móvel. Média móvel, só a soma acumulada deu mais de 100, deu quase 200. Média ponderada, 50. O erro por absoluto, média absoluta, na média móvel deu 30, na ponderada deu 8. Qual mais próximo de zero, melhor. Mas será que a média móvel realmente é a melhor? Vamos testar o próximo. O próximo é a nossa querida média exponencial. Fiz todas as formulinhas, encontrei lá a média exponencial e, calculando para trás, a gente obteve esses valores de previsão. E eu vou comparar essa previsão com o valor real. Média exponencial agora, desculpa. Então, o valor real daquele mês versus a média exponencial, o que deu na formulinha da média exponencial. E eu encontrei que a soma acumulada dos erros foi de 147,36, que o erro quadrático médio foi de 612,16, que o desvio padrão foi de 3,28 e que a média da soma dos erros absolutos foi 24,56. Então, comparando esses três, aquele que mais se aproximou do zero continua sendo a média ponderada. O pior é a média móvel, o do meio, por enquanto, é exponencial. Vamos testar a regressão linear. Será que ela vai ser melhor ou pior? Copiando e colando aqui a regressão linear. Eu obtive que a soma acumulada dos erros foi apenas 11,3, que o EQM deu 13,21, que o desvio padrão deu 3,4 e a média da soma acumulada, a média da soma dos erros absolutos deu 2,70. Então, comparando apenas estes 4 modelos de previsão, eu obtive, por analogia, por qualitativo, que o que mais se aproximou do zero entre todos foi a regressão linear. O que isso quer dizer? Que da agora para frente eu não vou mais recalcular qual o melhor método de previsão, testar vários. Da agora para frente eu vou utilizar a regressão linear porque é a melhor. É a que